A vida é um caminho cheio de desafios, e se tem algo que todos nós enfrentamos, é a sensação de estar lutando sozinho. Às vezes acordamos com o coração pesado, outras vezes vamos dormir com a mente inquieta, tentando entender por que certas coisas acontecem. E é exatamente por isso que, antes de começarmos este vídeo, eu quero te fazer um pedido muito especial. E falando em caminhar perto de Deus, existe um salmo que muda a atmosfera espiritual da vida de qualquer pessoa. Um salmo que consola, fortalece e nos lembra de quem está guiando nossos passos. Eu estou falando do Salmo 23, escrito por Davi, um homem que sabia o que era ser perseguido, rejeitado, humilhado e ainda assim sustentado por Deus. Davi não escreveu esse salmo em tempos fáceis. Ele escreveu em meio a batalhas internas e externas e ainda assim declarou: "O Senhor é o meu pastor." E é aqui que eu quero lançar um desafio para você. Todos os dias, antes mesmo de levantar da cama, coloque a mão no coração e diga com fé: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Essa declaração vai alinhar o seu espírito logo pela manhã, vai lembrar o seu coração de quem cuida de você, vai quebrar pensamentos de derrota antes que eles tentem entrar na sua mente. Hoje nós vamos percorrer o Salmo 23, versículo por versículo, e você vai entender por que ele precisa ser uma oração diária na sua vida. Então respire fundo, abra seu coração e venha comigo, porque o que Deus vai falar aqui pode mudar completamente o seu dia e talvez a sua história. Mas antes, se este conteúdo tocar o seu coração de alguma forma, se você sentir a presença de Deus enquanto ouvimos juntos esta palavra, se inscreva no canal agora mesmo. Isso não é apenas um clique, é um passo de fé. É como dizer: "Senhor, eu quero caminhar mais perto de Ti." Vamos lá, versículo 1. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Quando Davi diz, "O Senhor é meu pastor", ele está falando de relacionamento pessoal, não de religião. Ele não diz, "O Senhor é pastor do povo", ou "O Senhor é o pastor de Israel", mas "meu". Isso mostra intimidade, confiança e dependência. Davi conhecia a dureza da vida. Ele sabia o que era enfrentar gigantes, fugir de inimigos, viver noites escondido em cavernas, sentir medo, ansiedade e solidão. Mesmo assim, ele declara com convicção: "Nada me faltará." Isso não significa que ele nunca passou por necessidades, mas que nenhuma necessidade seria maior do que o cuidado de Deus. Quando Deus é o seu pastor, ele cuida da sua alma, da sua mente, do seu coração, das suas emoções, da sua provisão e dos seus caminhos. Esse versículo é uma cura para quem vive inseguro ou ansioso. Quem confia no pastor descansa, porque sabe que não caminha sozinho. Versículo 2. "Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Esse versículo revela a maneira como Deus cuida de nós. Ele não empurra, ele guia com mansidão. E ele não nos leva para qualquer lugar, mas para verdes pastos. Nos dias de Davi, pastos verdes eram raros, difíceis de encontrar no deserto. O que Deus está dizendo é: mesmo onde parece seco, eu sei exatamente onde está o lugar do seu descanso. As águas tranquilas simbolizam paz interior, aquela calma que o mundo não consegue dar. Deus sabe que a alma humana se assusta com turbulências. Ele não nos joga em situações que nos afogam. Ele conduz de forma suave, respeitando o tempo do nosso coração. Esse versículo mostra que Deus não apenas supre, mas supre com cuidado, respeito, delicadeza. Ele sabe quando você está cansado demais, quando sua mente está sobrecarregada, quando seu coração precisa respirar. Ele te leva a um lugar onde você finalmente pode descansar. Versículo 3. "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Nossa alma guarda memórias, dores, traumas e marcas que muitas vezes ninguém vê, mas Deus vê. Quando Davi diz, "refrigera a minha alma", ele está descrevendo algo profundo. Deus não apenas acalma, ele restaura, ele tira o peso das emoções, cura feridas antigas, fecha ciclos que ainda doem, devolve paz onde havia inquietação. E logo em seguida Davi diz, "Guia-me pelas veredas da justiça." Muitas vezes não sabemos qual caminho escolher. Temos medo de errar, de decepcionar, de nos perder. Mas Deus nos guia por caminhos corretos, não porque somos perfeitos, mas por amor ao seu nome. Ou seja, Deus honra quem Ele é na sua vida. Ele te guia porque prometeu guiar. Ele cuida porque prometeu cuidar. Ele te restaura porque prometeu restaurar. Esse versículo é uma lembrança de que você não precisa carregar o peso emocional sozinho. Deus refrigera sua alma todos os dias.
Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O versículo 4 é o coração do Salmo 23, porque é aqui que Davi não fala de pastos verdes nem de águas tranquilas. Ele fala de vale, vale escuro, vale sufocante, vale onde o coração acelera, onde a mente confunde e onde a alma parece estar pendurada por um fio. Vale da sombra da morte significa lugar onde a vida parece ameaçada, onde o medo tenta dominar, onde o futuro parece apagado. E perceba uma coisa, Davi não diz, se eu passar, mas ainda que eu passe. Ele entende que todos nós enfrentaremos vales, vales emocionais, espirituais, financeiros, familiares, mas o segredo está na frase seguinte: não temerei mal algum. Não é porque o vale é fácil, é porque Deus está lá. Ele não abandona a ovelha quando ela entra na parte mais escura do caminho. Ele caminha junto. E a vara e o cajado são símbolos profundos. A vara bate nos predadores que tentam te atacar. O cajado te puxa quando você tende a se desviar. Isso significa que Deus te protege e te direciona ao mesmo tempo. Mesmo nos vales mais sombrios, Ele continua cuidando, guiando e blindando sua alma. Quando Deus está perto, o medo perde força. Quando Deus caminha ao seu lado, o vale deixa de ser final e se torna apenas passagem. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse versículo mostra como Deus trabalha de forma totalmente diferente da lógica humana. Quando Davi diz que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, ele está dizendo: Deus me honra, enquanto quem tentou me derrubar assiste sem poder fazer nada. Deus não precisa remover seus inimigos para te exaltar. Ele te exalta mesmo com eles assistindo, porque a vitória vem de Deus, não das circunstâncias. E a mesa preparada representa abundância, cuidado e honra. É como se Deus dissesse: eu cuido de você tão bem que até quem não gosta de você terá que reconhecer. Depois Davi fala: unges a minha cabeça com óleo. No campo, a unção do pastor na ovelha serve para protegê-la de insetos, feridas e parasitas que poderiam matá-la. Espiritualmente, Deus unge sua mente. Ele protege seus pensamentos, fortalece sua identidade, te dá sabedoria e discernimento, e o cálice transbordando representa plenitude espiritual. Não é excesso material, é satisfação interior. É paz que não cabe em palavras, é alegria que ultrapassa a lógica. Esse versículo nos ensina que Deus não apenas nos resgata, Ele nos honra, nos protege e nos enche até transbordar. O inimigo assiste, mas não toca. Ele vê, mas não vence. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é o encerramento perfeito de um salmo que começa com cuidado e termina com promessa. Davi usa uma palavra forte: certamente. Não é dúvida, não é esperança fraca, é certeza. Ele está dizendo: eu tenho plena convicção de que Deus continuará cuidando de mim. Bondade é tudo de bom que Deus coloca no nosso caminho. Livramentos invisíveis, portas abertas, oportunidades inesperadas, proteção que você nem percebe. É Deus te abençoando onde você nem imaginava. Misericórdia é Deus te segurando quando você falha. É Ele te dando recomeços, te levantando, te limpando, te perdoando. É Ele dizendo: eu não desisto de você. E Davi afirma que bondade e misericórdia me seguirão. Não é você seguindo a bondade, é ela te perseguindo. Mesmo nos dias ruins, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você acha que não merece. E então ele conclui com a maior promessa: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, enquanto Deus for seu pastor, você nunca estará sozinho. Você terá direção na vida, paz na alma e eternidade garantida. Esse versículo é um lembrete de que Deus não te acompanha apenas por uma fase. Ele te acompanha por toda a sua jornada até o fim. Chegamos ao final dessa mensagem e talvez, enquanto ouvimos juntos cada versículo do Salmo 23, algo dentro de você foi sendo reorganizado. É como se a palavra de Deus tivesse entrado em lugares onde ninguém nunca entrou antes. Talvez você tenha lembrado de momentos difíceis, de vales escuros, de dias em que sentiu medo, de noites em que lutou em silêncio. Mas também pode ter sentido aquele alívio
que só a presença de Deus consegue trazer. Aquela sensação de que, apesar de tudo, você não está sozinho. A verdade é que a vida nem sempre é suave. Às vezes, acordamos rodeados por preocupações, outras vezes tentamos dormir com uma mente carregada de pensamentos confusos. E é justamente nesses dias que o Salmo 23 se torna ainda mais vivo. Davi não escreveu esse salmo porque estava em paz absoluta. Ele escreveu porque conhecia a dor, a perda, a perseguição, a incerteza, e mesmo assim escolheu confiar. E você percebe como esse salmo conversa com a nossa alma? O Senhor é o pastor que cuida, que guia, que protege, que sustenta, que acalma, que restaura, que direciona. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que ninguém escuta. Ele entende lutas que você nem sabe colocar em palavras. Ele sabe quando você força um sorriso para esconder o cansaço. Ele sabe quando sua fé está tremendo, mesmo que por fora você pareça forte. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um vale. Pode ser um vale emocional, financeiro, espiritual, familiar. Pode ser que você esteja tentando ser forte há tanto tempo que nem lembra mais do que é descansar. Pode ser que esteja carregando culpas, pressões, responsabilidades, medos, mas olha o que Davi nos lembrou. Mesmo no vale, Deus está perto. Você não está aí sozinho. Deus não te abandonou, não te esqueceu, não desistiu de você. Ele está te guiando, mesmo quando você não percebe. Ele está preparando coisas que você ainda não vê. Ele está trabalhando em silêncio, colocando tudo no lugar. A vara dele te protege, o cajado dele te direciona, e a presença dele te sustenta. E talvez você ache que não é digno desse cuidado. Talvez pense que falhou demais, que pecou demais, que perdeu demais, que se afastou demais. Mas repare no que Davi disse no versículo final. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. A bondade te segue mesmo quando você não vê. A misericórdia te segue mesmo quando você erra. Deus está sempre te alcançando. Sempre. E é por isso que eu quero que você transforme o Salmo 23 em parte da sua vida, da sua rotina, do seu respirar espiritual. Não deixe essa palavra ser apenas algo que você ouviu hoje. Deixe ela ser um hábito. Deixe ela moldar a sua mente e o seu coração. Repita. Declare. Viva. Comece seus dias dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa frase muda atmosferas. Ela quebra ansiedades antes que elas cresçam. Ela coloca sua alma no lugar. Ela abre seus olhos para enxergar além do medo. Ela lembra o seu espírito de quem está guiando a sua jornada. E se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te convidar, de forma simples, direta e sincera, a se inscrever neste canal. Não por números, mas porque aqui você vai ser alimentado com palavras que fortalecem, que despertam fé, que te fazem lembrar que Deus está no controle. Todos os dias estamos aqui trazendo mensagens que te ajudam na caminhada, que levantam sua alma, que te aproximam do pastor que cuida de você. Agora, antes de encerrarmos, eu quero falar diretamente ao seu coração. Você não está ouvindo isso por acaso. Você não chegou até aqui por acaso. Existe propósito, existe cuidado, existe direção. E existe um Deus que está te chamando para mais perto, e se você realmente sentiu essa presença, essa paz, esse toque de Deus, então faça isso agora, com fé, com sinceridade, com autoridade espiritual. Se chegou até aqui, declare com fé: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.